A China deve continuar como a maior compradora de soja do mundo, mas quer reduzir a dependência das importações. E isso pode mudar uma das principais relações comerciais do agronegócio brasileiro. Recentemente, o secretário de Política Agrícola do MAPA, Guilherme Campos, ele afirmou que o governo intensificou a prospecção de novos mercados e vê a transição energética como uma alternativa para absorver parte da produção brasileira de grãos. É sobre isso que a gente vai conversar com o professor Pedro Cortes, que é nosso analista de clima e meio ambiente, já está aqui com a gente. E para nos explicar o que uma redução das compras chinesas pode representar, porque assim, hoje no agronegócio, a China, em disparado não só no agronegócio, como em vários outros setores, é o nosso maior cliente, professor. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Exatamente, isso causa muita preocupação do agronegócio, que já está se preparando para essa redução ao longo dos próximos 10 anos. Porque hoje a China compra 70% da nossa produção de soja. Estou arredondando os números, mas é em torno disso. E há a perspectiva de reduzir significativamente esse montante. O plano original da China era a partir de 2030, mas os setores do agronegócio acreditam que eles vão conseguir uma redução mais significativa em 10 anos. De qualquer forma, isso preocupa o agronegócio brasileiro, que já vem se movimentando no sentido de buscar alternativas. E aí não é só a soja que preocupa, porque a soja tem uma cadeia de produção muito atrelada ao milho da segunda safra. Então, se há uma redução da produção de soja, vamos imaginar que é uma redução da área de plantio, o que vai se colocar no lugar? Né? Essa cultura que vai se colocar no lugar, ela é condizente com o plantio também do milho, fazer esse plantio intercalado. Então, há muito essa preocupação. E os biocombustíveis, eles surgem como uma alternativa porque, além da soja, da própria soja, ela pode ser destinada à produção de biodiesel. Há também o caso do milho, que também pode ser usado para a produção de etanol, caso necessário. Então, é possível que, ao longo dos próximos 10 anos, a gente tenha uma segunda revolução em termos de biocombustível no Brasil. A primeira delas relacionada ao etanol, né? Nós tivemos aí uma evolução muito grande no plantio e uso, né, do plantio de cana-de-açúcar e do uso do etanol automotivo, vem crescendo ainda mais com o plantio do milho, né, com o uso do milho para a produção de etanol, e agora a gente pode ter uma parte significativa da nossa produção de soja destinada à produção de biodiesel. Então, essa é a perspectiva que está sendo considerada pelo governo. Uhum. Agora, professor, talvez a gente poderia ter como uma solução para substituir o diesel renovável, poderia ser uma troca nesse momento para equilibrar, então, essa redução em relação à soja? Então, hoje o biodiesel, ele não substitui integralmente o diesel. Ele pode ser colocado numa mistura com o diesel refinado de petróleo, mas ele ainda não é analogamente igual ao diesel oriundo de combustível, não é igual ao diesel fóssil, né? Mas já existem estudos que levam à produção de um diesel quimicamente análogo ao diesel fóssil, isso a partir de fontes renováveis. Então, existe essa perspectiva não só de um aumento ainda da proporção do biodiesel no diesel refinado, mas talvez a principal aposta seja uma substituição não integral, porque hoje, se nós pegássemos metade da nossa produção de soja e revertêssemos isso em diesel, nós atenderíamos 30% da nossa demanda de diesel. Então, nós continuaríamos ainda dependendo muito do diesel fóssil. Mas na medida em que for possível, isso em escala industrial, fazer um desenvolvimento de um diesel a partir de fontes renováveis, mas um diesel que seja análogo ao diesel fóssil, não haveria necessidade de modificação nos motores nem na cadeia de distribuição. Quer dizer, ele seria um diesel que entraria para o uso final, para o consumidor final, igual ao diesel convencional, só que seria de fonte renovável, né, com uma redução significativa de emissões e também com desenvolvimento de uma cadeia produtiva aqui interna no Brasil. Então, essa é a aposta do governo para os próximos 10 anos. O setor agropecuário, o setor voltado à produção de soja, vem trabalhando com essa perspectiva, porque pelo menos a China anunciou essa meta. E normalmente, quando eles anunciam um objetivo, eles cumprem.
Talvez não na velocidade que eles imaginam, porque depende de condições naturais. Mas imagina-se que em 10 anos os embarques para a China tenham sido reduzidos de maneira significativa. Professor Pedro Cortes, obrigada então pelas suas análises, que aliás está disponível, né? No site já lá da CNN Brasil, tá aí, ó, China vai comprar menos soja, o Brasil tem plano B? É isso. A gente agradece aqui a presença do professor sempre. Obrigada, professor, pela análise e até uma próxima. Até uma próxima. Até mais.